Vamos então fechar nossa sequência sobre os temperamentos falando do melancólico. Não chorem, melancólicos, porque vocês ficaram por último. Por favor, não fiquem tristes, não fiquem magoados, tá? Tô brincando, tá? Tô brincando. Realmente não fiquem magoados. E é muito bom brincar com essas coisas do melancólico, porque não é por acaso que eu tô falando isso, tá? O melancólico, ele realmente tem algumas tendências relacionadas a esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos começar de onde a gente tem falado sempre dos temperamentos, que é do elemento correspondente ao temperamento, tá? Então eu não vou pegar uma porção de terra aqui agora para falar contigo, mas o elemento que se relaciona com o melancólico é a terra. Então usa a tua imaginação aí para pensar comigo. A terra, imagina vamos pensar assim numa terra mesmo, né? Um chão de terra, né? Uma terra normal, né? Primeira coisa que a gente identifica é que a terra é um elemento seco, naturalmente seco, tá certo? Então se você jogar uma água ali, fica úmido, beleza, mas naturalmente ele é seco, tá? Aqui a terra, né, ela vai se relacionar com a pedra, com a rocha, né, com a areia. Então terra pode ter vários, né, desdobramentos aqui, tá? Mas vamos pensar numa terra normal, que é fácil da gente imaginar, né? Marronzinha ali, pensa naquela terra de horta, por exemplo, né? Naturalmente ela é seca, tanto que as pessoas que trabalham com horta, meu sogro trabalha com horta, né? Tem que ficar ali molhando o dia inteiro e tal, para a terra não ficar seca e não matar as hortaliças, né? Então, naturalmente a terra é seca, tá certo? Isso, vamos voltar aqui a lembrar do colérico, que também tem esse elemento de secura. Tá? Os dois temperamentos secos, que a gente pode chamar, são o colérico e o melancólico. Tanto o fogo quanto a terra, eles possuem um elemento de secura. Tá? O que representa esse elemento de secura? Eles geram um impacto, tá? Quando eles lançam os seus dinamismos para fora, para o mundo, e recebem também de maneira muito impactante as impressões do mundo, tá? Então, assim como o colérico, o melancólico é facilmente afetado pelas ações, pelas coisas que acontecem ao seu redor. Por quê? Quando as coisas entram dentro do melancólico, é como se você enfiasse a tua mão naquela terra. E aí, quando você enfia a tua mão e solta a tua mão, o que acontece? Fica a marca do buraco ali onde você enfiou a sua mão. Dependendo da terra, fica até a marca da mão mesmo, né? Que você enfiou ali. O que isso significa? Que quando as coisas entram dentro do melancólico, elas deixam marcas, tá? Elas deixam marcas. O colérico, ele tende a deixar mais marcas fora de si do que dentro de si, assim como o fogo. Quando você bota fogo em alguma coisa, ele deixa marcas dentro de si, né? Então, se você acender uma fogueira, quando você limpar tudo, né? Apagou a fogueira, limpou tudo, tirou tudo, vai ficar uma marca ali, né? Vai ficar aquele preto ali de alguma coisa que queimou ali. Ou seja, tem uma marca interna no colérico. Mas as marcas que ele deixa fora dele são muito maiores. Por quê? Porque ele é expansivo, ele é para fora, ele expande naturalmente, né? O melancólico não, o melancólico é o contrário. Ele, assim como o fleumático, ele é contido, ele é para dentro. As impressões, as coisas, os dinamismos próprios do melancólico acontecem interiormente, muito mais do que exteriormente. Então, assim como o fleumático, o melancólico também tem esse elemento de frieza. A terra, em seu estado natural, ela é fria, não é quente, não é um elemento quente. O ar é quente, o fogo é quente. Agora, a água e a terra não. A água e a terra são naturalmente frios, né? Frios, né? Não estou falando gelado, não, é frio, normal, né? Uma temperatura fria. Isso significa o quê? Nessa simbólica dos temperamentos? Que a pessoa melancólica, ela tende a ser mais contida, né? Mais parada, assim como o fleumático, né? Ou seja, você olha para o melancólico e olha para o fleumático, você não vê tanto movimento, você não vê tanta dinâmica, você não vê tanta agitação, mas dentro deles tem muita coisa acontecendo. Dentro deles tem todo um universo de coisas acontecendo. No caso do fleumático,
a nível mais de reflexão, vamos chamar assim, né? A nível mais de... é um dinamismo mais volátil, né? De acordo com que as coisas vão acontecendo. A grande diferença do fleumático com o melancólico é que se você enfia a mão dentro da água, né? Você pega a água e enfia a mão dentro da água. Quando você tira a mão de dentro dessa água, fica a marca da sua mão fica dentro da água? Não. A água rapidamente ela volta ao seu estado natural, parece que você nem enfiou a mão ali. Tá certo? Só se sua mão estiver muito suja, né? Que aí vai mudar um pouco a cor e tal, mas não deixa uma impressão, não deixa uma marca. Agora, a terra, quando você enfia a mão dentro dela e tira, a marca fica ali. E fica muito tempo se deixar, né? Assim também é o melancólico. Enquanto o fleumático, ele não guarda as coisas para ele não guarda rancor, ele não tende a guardar rancor, não tende a guardar mágoas, né? Ele não tende a guardar nem coisas positivas também, né? Não fica ali recordando de muita coisa positiva também. O melancólico, ele tem essa característica. Ele guarda mágoa, ele guarda rancor, ele tende, né, a guardar mágoa, rancor, ele tende a guardar muita coisa positiva também. Então, lembrando, a gente não está falando de qualidades ou defeitos. Então, o melancólico, por exemplo, dentro desse contexto de guardar as coisas, ele pode ficar muito rancoroso, muito magoado com alguém, da mesma maneira que ele pode ficar extremamente grato, eternamente grato por alguém e ser muito leal às pessoas, né? Porque ele jamais vai se esquecer do bem que alguém fez para ele, jamais, jamais, né? Vai ficar impresso dentro dele ali aquela marca positiva. Então esse é um bom exemplo para a gente recordar isso. Não estamos falando aqui de defeito ou qualidade, a gente está falando de dinamismos próprios, tá certo? Que podem ser tanto para o bom quanto para o ruim, tá? Esse é um ótimo exemplo, tá? Então, o melancólico é um temperamento frio, contido para dentro e seco, ou seja, marca e é muito marcado, tá? Vamos colocar na prática isso agora. O melancólico, ele tende a ser uma pessoa mais disciplinada, mais organizada, mais ordenada. Por quê? Porque a pessoa que ela é melancólica, ela busca sempre uma solidez. A terra, ela tende à solidez, não é isso? Então pega um bocado de terra. Quanto mais o tempo vai passando, aquela terra, ela vai ficando sólida. Ela vai ficando sólida, 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 e com o passar dos anos, ela pode até virar ali uma espécie de rochedo, de pedra, né? Todos os rochedos, pedras que a gente vê aí, são esse elemento da terra que foi se secando, né? Se solidificando com o passar do tempo, né? Então, da mesma maneira, o melancólico, ele tende a solidificar as coisas. E na prática, o que isso significa? Organização, ordem, disciplina, né? Então, o melancólico, ele não se distrai facilmente como o sanguíneo e o fleumático, por exemplo, que são muito voláteis, né? Que se adaptam a qualquer circunstância. Como ele é mais sólido, independentemente das circunstâncias, ele continua no mesmo caminho. Independentemente do que acontece, ele tende a continuar pensando e agindo do mesmo modo. Então, as circunstâncias afetam pouco o itinerário que ele traçou. Ele não tem essa tendência de se adaptar ao ambiente. Então, o melancólico, por exemplo, se ele está num lugar que ele não gosta, ele não vai ter esse processo que o fleumático tem, por exemplo, de adaptação, de ficar ali, né, desdobrar alguns comportamentos para se adaptar ao ambiente. Não, ele vai continuar com a mesma cara dele, vai demonstrar, né, que está insatisfeito, né? Se ele não concorda com alguma coisa, vai ficar nítido que ele não concorda. Ele não tende a fazer esse movimento de adaptação às pessoas e aos ambientes, tá? Isso pode ser extremamente positivo, porque ele pode se manter leal aos seus ideais, ele pode se manter fiel ao seu planejamento, ele pode manter um nível de disciplina, de determinação, que é muito difícil dos outros temperamentos terem, tá? Mas
ao mesmo tempo pode simbolizar, pode significar na realidade algo negativo, né? Pois ele pode ter uma dificuldade com relacionamentos, né? Porque relacionamento exige uma adaptação, exige uma flexibilidade, né? E o melancólico não, o melancólico é muito sólido, ele é pouco flexível, né? Assim como a terra, tá? Então, mais uma vez, né? Se você é melancólico, pegue, né? Uma pedra, um bocado de terra e reflita ali sobre a terra, né? O ideal é que o melancólico ele seja uma terra maleável, né? Na horta do meu sogro que eu citei, né? A gente vai lá, a gente vê que a terra ali, ele vai umedecendo a terra, ele vai nutrindo a terra e a terra ela vai ficando mais maleável, né? Não precisa de muita força para abrir um buraco, por exemplo, não precisa de muito esforço para plantar uma semente. As sementes, tudo que ele planta ali cresce rapidamente, cresce de maneira saudável, né? Porque a terra está bem trabalhada. Da mesma maneira, o melancólico ele tem que estar constantemente buscando se nutrir, né? Se trabalhar, se adubar, né? Ele precisa estar buscando essa umidade que ele não tem naturalmente, né? Ou seja, essa flexibilidade mesmo, essa capacidade de adaptação, de envolvimento, né? E isso vem de fora, tá? Ao contrário do fleumático, por exemplo, que tem isso naturalmente. O melancólico ele vai ter que buscar fora isso, tá? Como que ele vai buscar fora essa flexibilidade? Através de estudo, através de um processo intencional de desenvolvimento pessoal, através da própria terapia, né? Através de técnicas para ele se soltar mais, para ele ficar mais flexível. Teatro é excelente para isso, né? Artes em geral, esportes em geral, tudo isso pode fazer o melancólico se colocar numa posição de ter que se flexibilizar para, né, não ser tão sólido, tão duro, tá? Isso aí é excelente, uma terapia excelente pro melancólico. Eu aconselharia você que é melancólico a investir naquilo que você já tem de potência natural, ou seja, atividades mais analíticas, atividades mais lógicas, né? Então você, assim como fleumático, tem muito bem esse trabalho interior, né? Você não é muito do movimento, mas é do intelecto, é da introspecção. Então você tende a lidar muito bem também com esse tipo de trabalho, né? Ser um professor, ser alguém que lida ali com a palavra, né? Ou com números. É interessante pensar nesse caminho, tá? Então, por exemplo, para um melancólico, prestar um concurso público é excelente, né? Ele vai ter a disciplina para estar estudando, tende a ter, né? A disciplina para estar estudando, tende a ter a determinação que é necessária, a insistência que é necessária, tá certo? Então, esses caminhos, né, mais sólidos, né, mais ordenados, que exigem pouca espontaneidade, que exige pouca improvisação, tudo isso, né, tende a facilitar a vida do melancólico, tá? Isso, lógico, que não impede de um melancólico ser um artista, de um melancólico ser um ator, né? Enfim, um melancólico pode ser o que ele quiser, no final das contas. Mas eu estou falando de você usar suas potências naturais a teu favor, tá? Óbvio, assim como os outros temperamentos, a gente tem que estar sempre buscando o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da nossa personalidade, tá? Mas todo desenvolvimento pessoal, ele parte de quem eu já sou, tá? Então é importante você entender que você é assim e buscar desenvolver aquilo que você não tem naturalmente em você, tá certo? Não perca tempo nesse sentido. Você que se relaciona com o melancólico, principal aspecto, paciência. Assim como tem que ter paciência com o colérico, tem que ter paciência com o melancólico, tá? O melancólico, ele não vai ceder facilmente, assim como o colérico não cede facilmente. Ele vai demorar um pouco mais para mudar de ideia, vai ser um pouco mais resistente à mudança, né? A terra é resistente, né? Para você entrar na terra,
tem uma aderência, né? Tem um atrito ali que acontece para você entrar na terra, diferente da água, diferente do ar, que é facilmente, né, penetrável. O melancólico, ele tem uma resistência, né? Então, assim também, a pessoa que ela é melancólica, assim como a terra tem essa resistência, o melancólico também tende a ter. Então, para você entrar ali no coração do melancólico, para você acessar o núcleo mesmo do melancólico, é muito difícil, né? Ele tende a dificultar esse processo. Então, paciência, caridade, né? E ali, né, adentrando aos poucos, né? Tem que ter uma parcimônia para tratar, gerar intimidade com o melancólico, tá certo? O melancólico, ele vai ser mais teimoso, né? Tende a ser mais teimoso, então é importante você evitar trazer para o melancólico situações que coloquem ele coloquem para ele uma necessidade de improvisação, tá? Então o melancólico, ele funciona mais com previsibilidade, então é importante você adequar, né, a tua relação com o melancólico nesse sentido, tá? Então, quanto mais previsíveis forem as coisas, quanto menos necessidade de espontaneidade, melhor, tá bom? Bom, fechamos então esse vídeo do melancólico, fechamos com ele a jornada aqui de temperamentos, nessa fase que a gente estava estudando os temperamentos. Se você não viu os outros vídeos, acesse aqui na descrição desse vídeo a playlist completa. Os últimos 4 vídeos foram sobre os temperamentos e agora nós vamos iniciar a fase final da nossa jornada de 40 dias sobre inteligência emocional e domínio pessoal, falando na prática sobre a gestão das relações. Já dei muita dica aqui sobre gestão de relação, atrelando aos temperamentos, atrelando a outros conteúdos, mas eu vou focar agora mais na parte prática, tá? Aqui, até agora, eu busquei trazer um conhecimento do outro que vai te dar clareza para você lidar com o outro. Mas como lidar com o outro, né? Esse como fazer na prática, aí vai ser tema dos próximos vídeos a partir de agora, tá certo? Então, eu te agradeço a atenção, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e nos vemos aí no próximo vídeo.